Olá pessoal, estamos aqui no INPE, Instituto de Medicina e Psicologias Integradas, com o quadro Panorama e Saúde Mental. Hoje nossa entrevista vai ser com a queridíssima doutora Larissa Guerra. Ela é especialista em psicologia hospitalar e atua hoje no Hospital Regional de Santa Maria, correto, doutora? Isso mesmo. Certo. Doutora, eu gostaria de começar essa entrevista com a senhora falando um pouco sobre como que foi o seu percurso dentro da psicologia, o interesse pela psicologia hospitalar em si, né? E hoje as implicações, o que está norteando, né, hoje o serviço da psicologia hospitalar, principalmente nesse momento tão delicado que a gente vive hoje, né? Sim, certo. Bem, bom dia e obrigada pelo convite, Camila. Desde que eu pensei em fazer psicologia, o meu foco sempre foi na psicologia hospitalar, meio fora da curva, né, que a maioria das pessoas pensam sempre primeiro na clínica, e aí quando entram na faculdade que vão conhecendo outros possíveis áreas de atuação, eu sempre já pensei nesse ramo específico. E é um ramo bem pequeno ainda, explorado dentro da psicologia aqui no Brasil, né? Em outros lugares ainda tem um foco maior. Então, todos os meus estágios sempre foram voltados para essa área. Então, eu trabalhei em alguns institutos de saúde, em alguns hospitais dias como estagiária. Depois, para eu realmente ser reconhecida na área, eu precisava de mais estudos, então eu fui atrás de fazer uma residência, fiz aqui em Brasília, no hospital de base. E aí, logo depois da residência, eu fui contratada para atuar no Hospital Regional de Santa Maria, né, o HRSM, e estou lá desde então. Maravilha. Hoje o Hospital de Santa Maria é conhecido como referência na atuação nesse evento pandêmico, né, mundial. Você poderia comentar como que foi essa transição, né, o antes desse evento pandêmico, como que a equipe se organizava, a própria atenção à saúde primária, enfim, né? E como hoje ela está estabelecida no ambiente hospitalar, lá em Santa Maria, como referência também? Claro. Bem, na verdade, da parte da psicologia, quando a gente entrou no Hospital de Santa Maria, tinha uma equipe de psicologia já, mas era muito pequena. Então, eles funcionavam mais respondendo parecer. Não era uma coisa que o próprio psicólogo vinha demanda nos pacientes. Ele ficava aguardando a equipe, né, os médicos, os enfermeiros que estavam mais diariamente com os pacientes, porque não davam conta do hospital inteiro. E aí eu entrei numa nova pegada da ideia do hospital, do psicólogo ter mais autonomia, dele mesmo ir atrás das suas demandas e conseguir discutir caso e tudo isso. E aí foi um pouco antes da pandemia, então cada psicólogo acabou sendo referência de um setor do hospital, que ele é enorme, tem várias áreas. E já ir fazendo contato com a equipe, trabalhar, né, essa multidisciplinaridade dentro do hospital e mostrar por que precisaria de um psicólogo no hospital. E aí, quando a gente estava construindo esse trabalho, veio a pandemia e a gente teve que se reestruturar tudo de novo. No primeiro momento, como o hospital acabou sendo referência, ele ficou mais focado para os casos de Covid mesmo, né? Então, a equipe toda meio que parou de atender aos outros casos para focar nisso. Mas aí, ao longo, né, como já tem algum tempo que a gente tem estado em estado pandêmico, a gente já conseguiu retomar os cuidados com as outras doenças, né? Então o hospital hoje é separado da parte Covid, né, que é a contaminada, e da parte qualquer outra doença que a gente já costumava atender por lá mesmo. Achei interessante dizer isso porque naquele pouco tempo que a gente teve antes da pandemia, a gente já conseguiu mostrar o que um psicólogo faz lá. Porque no primeiro momento, quando apareceu a pandemia, o psicólogo não foi cotado para estar dentro desses setores, né? Porque tinha uma questão de EPIs e não sabia muito o que ia acontecer, mas aí foi interessante porque a própria equipe e os pacientes notaram que precisaria ter um psicólogo lá dentro. Então, foi uma coisa que acabou sendo solicitada para a nossa chefia, que a gente estivesse lá e que a gente desse um jeito de também fazer parte dessa equipe que estaria lá. E foi assim que a gente começou entrando. Claro que a gente fez alguns outros trabalhos, mas era mais focado na equipe de entrar, né, de manejo de ansiedade, de relaxamento e de acolhimento quando eles saíam desse setor, mas aí depois a gente acabou estando lá dentro junto com eles também. Bacana.
A psicologia hospitalar, ela tem a literatura mais recente vem trazendo, né, antes da pandemia, os desafios, né, da intervenção hospitalar do psicólogo, uma vez que não atuar ali como o que a gente fala de ficar apagando incêndios, enfim, mas de fazer essa atuação mais integrada, né, mais organizada, não como um modelo biomédico em si, mas tecendo, né, esses componentes do biológico, psicológico, social, né? E achei interessante quando a senhora falou que veio o interesse não só dos usuários, né, do hospital, como também da própria equipe, os médicos, foi isso? Exatamente, exatamente. Foi uma coisa que a gente já tinha construído, né, nesse tempo antes da pandemia, quando a gente focou em mostrar o que era um psicólogo dentro do hospital. Então, muitos médicos que foram realocados para dentro do Covid já tinham contato com alguns dos nossos psicólogos nos seus setores, né? Então, eles começaram a solicitar, olha, eu estou vendo paciente que está muito ansioso, estou tendo dificuldade de conversar com a família que não está aqui acompanhando, eu acho que seria interessante que o psicólogo entrasse para ajudar nisso. O nosso trabalho como psicólogo dentro do hospital também ajuda muito nessa tríade, né? Equipe, família e paciente. Então, foi muito efetivo. E aí parece que, inclusive, conseguiu fazer que cada um trabalhasse dentro da sua área, né? A gente tenta sempre conversar entre si, mas cada um tem coisas específicas para fazer, né? O médico tem que fazer as avaliações e ainda informar a família o que está acontecendo, para ainda ter que tentar manejar uma ansiedade. Então, é melhor que tenha um psicólogo lá dentro para fazer essa parte e dar menos coisa para o médico fazer. Então, foi muito bom porque acabou todo mundo voltando para suas áreas de origem, mas sempre conversando, porque é muito mais interessante a gente cuidar do paciente como um todo. Então, integrar é importantíssimo. Certo. Então, eu preservo ali o know-how, o entendimento do cargo, né, do médico em si, enfim, eu não entro na área de atuação que é a atuação principal da profissão, mas eu converso e desdobro esse sujeito, né, os acontecimentos desse sujeito, de uma maneira, então, nessa integração, holisticamente falando, Exatamente. né? Exatamente. Perfeito. E teve uma boa adesão tanto da equipe quanto dos próprios usuários, né? Com certeza, né? Acabou também, como os pacientes do Covid especificamente não podem ter nenhum tipo de acompanhante, mesmo que eles poderiam, né, dentro da lei, ter acompanhante, mas por conta da contaminação não pode. E aí ficou sobre a nossa responsabilidade da psicologia que eles tivessem algum tipo de vínculo, né? Então a gente também tem feito videochamadas para aproximar ao máximo esse familiar. E aí tem sido extremamente importante. Até para a adesão do próprio paciente lá dentro, que pensa, estou aqui há muito tempo, tem muito tempo que eu não vejo ninguém da minha família, estou cansado, eu vou embora. E aí a gente está trazendo esses familiares para perto de uma forma, né, multimídia falando, que é o que a gente, ainda bem que a gente tem esses recursos hoje em dia, tem facilitado também. Ótimo, que interessante. Pensando também nesse encontro da psicologia e como tudo foi se desenhando, né, se desdobrando, dos pressupostos da própria psicologia é essa escuta ativa, né? Como eu escuto a fala e eu entendo aquela fala como uma representação simbólica, né, daqueles sintomas, daquele acontecimento. E então isso foi algo que transcendeu a profissão do psicólogo, né? Passou para os médicos, para os enfermeiros, né? E isso é interessante de você ter falado, porque às vezes o que a pessoa está dizendo não é exatamente o que ela está dizendo. E é essa escutativa, né, qualificada que a gente tem, que aí a gente fala, nossa, está tendo algum tipo de conflito entre a equipe e o paciente, chama o psicólogo. O psicólogo senta e escuta, entendi o que está acontecendo. E aí a gente passa e consegue resolver o conflito. Então, é muito interessante quando a solicitação vem da própria equipe, né? E que a gente conseguiu mostrar e não ficar só dependendo do que o médico acha que o psicólogo tem que atender. A gente tem a liberdade de atender todo mundo e depois, dependendo do que a gente observa, a gente também chegar ao médico e falar assim, olha, estou percebendo tal coisa daquele paciente, tem como você ir lá explicar um pouquinho? Porque a gente sabe, né, que quanto mais conhecimento a pessoa tem, isso ajuda no manejo da ansiedade e trazer também a questão da humanidade do paciente de novo, né? Porque são muitos pacientes e tem poucos médicos para entrar,
porque tem que cuidar de outra parte do hospital, então acaba passando aquela coisa meio mecânica, paciente do leito tal. E a psicologia não deixa isso acontecer, a psicologia se refere aos pacientes pelo nome, sabe o nome dos familiares, e isso faz com que, quando a gente passa junto com o médico nos leitos, o paciente se sinta confortável até de conversar com o médico, né? Ah, ele está me chamando pelo nome, então será que eu posso perguntar uma coisa, mesmo que seja uma pergunta simples? E isso ajuda bastante. Que ótimo, uma humanização desse sujeito, né, desse adoecimento e para ir pensar na promoção da saúde em si, né, não na saúde só física, mas também nessa saúde psicológica, né, da compreensão também do enfrentamento, né. Sim. Sobre o enfrentamento, eu acho interessante também nós trazermos para debate essa construção desse enfrentamento, né, para vocês, mas pensando aqui de uma forma mais ampla, quem cuidou dos cuidadores? Sim, muito interessante, né? Que a primeira proposta que surgiu para a psicologia foi cuidar dos cuidadores que estariam lá dentro, né? A gente não seria isso, a gente estaria cuidando e acolhendo eles. Tanto antes deles entrarem no setor, quanto depois, principalmente depois, que era bastante pesado. E aí, isso acabou sobrecarregando a equipe de psicologia também, né? O trabalho do psicólogo hospitalar é muito pesado em alguns sentidos, principalmente quando a gente que é responsável por acompanhar óbito e toda essa esfera. Dentro de uma pandemia, era muito maior do que a gente já estava acostumado e isso acabou pesando bastante para a gente, né? E aí a gente teve o olhar voltado para a gente também, fazendo exatamente essa pergunta. Tá, a gente está cuidando do hospital inteiro, quando a gente entrou nos setores, a gente também está cuidando dos familiares e dos pacientes. Quem que vai cuidar da gente? E a gente também teve esse olhar, né? De um estar sempre responsável pelo outro. Está conseguindo comer, você está conseguindo dormir, está precisando que eu faça alguma coisa, fazendo caronas para a gente estar sempre junto quando está muito cansado. Às vezes trocando o serviço, hoje é meu dia de entrar no setor, mas eu estou muito sobrecarregada hoje. Tudo bem, eu vou hoje e a gente troca. Então teve esse cuidado. A gente precisou voltar o nosso olhar para a saúde mental também dos profissionais de psicologia, que começaram a ter dificuldades para dormir, começaram a ter ansiedade, os seus próprios familiares também começaram a se contaminar com o Covid e a gente teve que cuidar um do outro, né? E aí a equipe de psicologia hoje trabalha muito mais próxima porque não é só mais um colega de trabalho, é uma pessoa que me ajudou quando eu mais precisei e eu também consegui ajudar. Ótimo. Me parece razoável considerarmos, então, doutora, que a questão de se pensar a saúde mental, né, durante esse processo pandêmico e após ele será alvo de maior atenção, né? Com toda certeza. A gente já tem a oportunidade de acompanhar pacientes que saíram dessas áreas críticas da UTI e vão ficar nas nossas enfermarias lá mesmo do hospital. E a psicologia tem trabalhado muito a saúde mental, né, do pós-Covid, principalmente com estresse pós-traumático, crise de ansiedade muito intensa e até uma depressão mais profunda, né, por coisas que as pessoas passaram lá dentro, de lembrar de barulho, de ver um paciente do lado que teve uma parada ou alguma coisa do tipo. Então, com certeza, acredito que a saúde mental ela vai ter que ter um olhar mais voltado para o pós-Covid, tanto para as pessoas que pegaram ou para os familiares que ficaram em casa aguardando notícias desse paciente, desse familiar, e para os profissionais de saúde que estão ali tendo que lidar com muito sofrimento. O impacto é amplo e o debate também, né? Com certeza. Eu gostaria que a senhora fizesse, né, uma leitura para a gente completar, né, essa nossa conversa, nosso diálogo de hoje sobre, se a gente pensar, né, em agosto, que estamos próximos já a nossa profissão, né, completa e aniversário, e a ciência, a psicologia como ciência e profissão, ela está galgando cada vez mais novos espaços com novos olhares, né? Haverá uma mudança certamente significativa, tanto da psicologia hospitalar, quanto dos outros nichos de cuidado à saúde mental, na intervenção, políticas públicas, assistência social, né? A própria questão familiar, enfim. Gostaria que a senhora
traçasse uma perspectiva aí que está ali dentro, né, do seu ambiente, né, cotejando essas informações do hoje que a gente tem e essa projeção de futuro como a psicologia para a ciência e profissão. Bem, é importante falar sempre, né, que a psicologia, ela tem muitos estudos. Tudo que a gente faz lá, a gente buscou estudos sobre a psicologia na atenção à emergência, e aí a gente tentou colocar isso ali dentro do hospital, numa questão de pandemia. Então, nada que a gente faz porque parece ser muito subjetivo quando a gente fala do trabalho do psicólogo, mas não, é bastante científico, tem muitos estudos e a gente tenta sempre implementar coisas que já foram escritas na literatura. E acredito que dentro do hospital, pelo menos, né, não tem como mais a gente ignorar a saúde mental, porque a gente, antes da pandemia, já tinha casos de pessoas que entravam com sintomas físicos, mas na verdade era alguma coisa emocional que estava acontecendo ali e que estava causando uma sensação de infarto, né, uma sensação de falta de ar. E com certeza depois dessa pandemia não tem como a gente ficar mais, não dando tanta importância para isso, né, a gente dá muita atenção para todas as outras áreas da saúde, todos os outros especialistas, e na parte da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria também, eu não tenho tempo, então isso é o que eu vou tirar primeiro. E com esse lugar pandêmico que a gente está, não tem como, porque afeta muito. Se a gente não tiver uma boa saúde mental, a gente não consegue produzir, a gente não consegue cuidar da nossa família, a gente não consegue cuidar da gente mesmo. Então é bom a gente resgatar isso, que na verdade o mais saudável é primeiro a gente cuidar da gente, para depois a gente cuidar dos outros. E aí o cuidar dos outros vale para questões profissionais, questões relacionais, questões de família, questões até da gente conseguir cuidar do nosso financeiro e ter uma vida saudável, sabe? Certo. Só para a gente conseguir dar uma complementada e a gente discutir um pouquinho mais sobre essa temática, é interessante, eu tenho me perguntado e tenho observado isso, né, esse estresse que a sociedade foi se desenvolvendo até ali antes da pandemia e como eu vou lidar com isso no processo pandêmico em si, ele avoca uma atenção para o aqui e agora, né, por estar presente, estar, né, trabalhando na minha consciência, trabalhando na minha atuação, como eu quero me relacionar com os outros, né? Então, eu trago para o hoje o pensar em uma vida mais plena, um pensar em uma vida saudável, me reorganizar, né? Minha construção até o hoje e como que isso pode se transformar, né? A partir dessa especificidade, né? Não aguardada, mas aí que nos convida também a inúmeras reflexões, né? Muito obrigada, doutora Larissa, obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco e trazer um pouquinho mais desse olhar, né, na linha de atuação, no hospital de referência e trazendo essas grandes perspectivas aí em relação à psicologia hospitalar. Obrigada gente, bom dia. Estamos juntos construindo isso aqui e agora também, né? Exatamente. Obrigada. O Panorama, experiência além da notícia.